boas-vindas a mais um episódio do Pode Conectar com Elas. Hoje nós temos uma convidada que ela não é de Petrópolis, ela é do Rio de Janeiro. E é uma pessoa que nos procurou porque ela se identificou com o nosso perfil, com o perfil do nosso podcast. E mulheres que geram essa energia, empreendedoras, empresárias, mulheres com diferencial que fazem acontecer, elas acabam se conectando com outras mulheres. Mas antes que você ache que esse programa, que esse episódio, que esse podcast é só de mulheres, quer dizer, na realidade esse podcast será, né? Esse episódio. Mas não, nós também convidamos, nós também temos convidados homens, mas hoje aqui é só Luluzinha. E se eu fosse você, eu não perdia o que vai começar agora. Dani Rodrigues. Muito obrigada. Nós quem agradecemos a sua presença. Seja muito bem-vinda, tá? Eu vou te dizer boa noite, mas pode ser bom dia, boa tarde, enfim, porque a gente não sabe a hora exatamente que o nosso convidado assiste. Perfeito. Mas seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui conosco, viu? Muito obrigada. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Para quem não acompanhou os bastidores, que são só nossos, só nosso aqui, né? Sim. A gente já deu muita risada, a gente já conversou muito, então estou me sentindo assim, muito em casa. Que bom. E muito feliz, de verdade, de estar participando aqui com mulheres tão incríveis, conduzindo, né, à frente aqui desse podcast. Que bom, a gente fica muito feliz. Carlinha. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Ai, que alegria estar mais uma vez aqui. Boa noite. Boa muito noite, obrigada. Boa noite, Dani. Boa noite, Carla. Boa noite, Danica. Tudo boa bem? Noite, Dani. Boa noite, tudo bem? Dani, né? São duas Dani. Não é Dani? Eu vou falar Danica e Dani, né? Que aí as duas vão olhar. Então, Danica e Dani para ficar exato. Então, vamos apresentar agora a nossa convidada. Bom, a Dani Rodrigues, ela é mãe do João Pedro, com 11 anos, Isso. né? Casada com Alexandre, ela é filha do meio de Cleia e Osvaldo. Ela nasceu para ser professora e ela ama ensinar. É mestre em Educação e Pedagogia pela UF. Ela é Master Coach de Bem-Estar e Produtividade pelo IGT. Analista comportamental, toca aí. Aê. Eu também. Trabalha com palestras e treinamentos corporativos, além de mentorias para empreendedoras que desejam potencializar os resultados na vida e nos negócios. Uau! Como eu sempre falo e eu repito, o currículo dos nossos convidados, né? Graças a Deus. É bem extenso. Por isso é que está tendo um alcance muito grande. É isso Porque aí. tem conteúdo, né? É isso aí. E antes que a gente comece a primeira pergunta, Carlinha, hoje eu vou fazer o contrário. Ai, Não tá. vai ser lá no meio que eu vou solicitar que você faça o convite para nós. O pitch de vendas. Justamente. Hoje a gente vai inverter, Momento vai fazer logo convite, agora. eu adoro. Então vai lá. Olha, você que está assistindo esse episódio, saiba que tem mais episódios aí. Você vai lá, se inscreva no canal. E deixa lá as atualizações do sininho com todas, como todas. Aciona o lembrete. Curte, compartilha, tem episódios maravilhosos e já está entrando um outro episódio aqui maravilhoso também. Então, quanto mais você compartilha, mais desse conteúdo que a gente vem passando aqui vai se expandindo, vai ajudando muitas pessoas e principalmente você que está vendo. E eu te agradeço por estar assistindo aí, mas se inscreve lá, tá? Beijo, querida. Beijo da Pantera. Ela tá aqui, tá? Beijo querido Hoje eu e mandei beijo pra elas. querido também. Querido né? também. Por favor. Aqui dos Panteros. Aqui. Ó, não é programa de auditório, mas merece palma. Outra coisa, estou aqui, tô chegando. Aí eu falei assim, as panteras estão aqui. Ela botou um gif das 3 bandeiras. Eu falei, nossa, eu tô até me sentindo agora. Eu quero saber quem é a japonesa. Que não abre o olho na foto. É isso aí. Bom, vamos lá, Dani. Bora. Como eu sempre digo pros convidados, eu gosto de fazer a primeira pergunta, ou com uma observação que eu fiz em relação à apresentação, ou com algo relacionado também à sua carreira. E hoje eu vou começar mais pelo lado da sua carreira, apesar de eu ter observado que você primeiro se apresentou enquanto pessoa, para depois o seu lado profissional, que foi o que eu acabei de falar aqui agora. E explica pra gente, para quem tá em casa, para quem vai assistir, essa questão do Master Coach em bem-estar e produtividade pelo IGT. Explana isso melhor para quem tá em casa, por favor. Tá ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu comecei no desenvolvimento pessoal em 2015, mais ou menos, mas fazendo estudos muito particulares, assim, leituras, alguns cursos. E a formação foi em 2020, na pandemia, logo depois que eu terminei o mestrado. Eu não quis seguir nessa carreira acadêmica do doutorado e quis aprofundar os estudos na área do desenvolvimento pessoal. Então, foi ali que eu fiz a formação em coach. E aí, até chegar no Master Coach, é como se a gente estivesse caminhando mesmo numa carreira, sabe? Então, é como se fosse o primeiro nível
É o nível inicial, formação em coach. E aí eu tenho uma especialização em saúde e bem-estar, na área do coach também. E o último nível é o nível do Master Coach. Legal, legal. E o que é o Master Coach? Olha, eu já entrando Não, de vai que é tua, vai que é tua. Então, qual é a diferença, né, entre o coach e o Master Coach? Quando a gente faz o coach, faz essa formação em coach, a gente recebe ali uma metodologia e algumas ferramentas que você precisa seguir e aplicar. Conforme você vai avançando e chega no último nível, você cria autonomia, você ganha autonomia para construir as suas próprias ferramentas e a sua própria metodologia. Então, o Master Coach, ele tem autonomia para fazer isso que um coach, por exemplo, não tem. Entendi, é mais engessado, né? Isso. Aí o Master Coach é uma formação bem mais profunda, bem mais específica, assim, nesse sentido, de criar autonomia mesmo, de fazer com que a pessoa consiga criar sua própria metodologia, desenvolver sua linha de trabalho. As suas próprias ferramentas. Isso, né? Perfeito. Legal, legal. Na descrição que você mandou pra gente, estava escrito, nasceu para ser professora. Isso aí. Né? Eu sei que na infância a gente tem muito disso de pensar em ser professora, às vezes os meninos jogadores de futebol, toda menina gosta de brincar, mas o que é o nasceu para ser professora? Para você, o que significa isso? Sim, então, Dani, me achará. Desde pequena, minha família sempre incentivou muito a leitura, sabe? Os meus pais, a gente tinha muitos livros em casa, era época de jornal ainda impresso, né? Então tinha muito, e minha mãe contava muitas histórias pra gente. E eu pegava as bonecas ali, como as meninas fazem, né? E ficava reproduzindo aquelas histórias para as bonecas. E quando eu entrei na escolinha, comecei a estudar na educação infantil, eu me apaixonei pela professora da educação infantil, eu achava aquilo lindo demais. Mesmo sendo muito pequena, eu tenho essa memória muito vívida, até porque é bem próxima à casa dos meus pais, nessa escola. Então, eu queria ser igual àquela professora. E aí eu digo que eu nasci para isso mesmo, sabe? Foi um sonho que eu persegui. Eu fui pro curso normal. Primeiro, na verdade, quando eu terminei o fundamental, eu fui junto com a galera. Então, assim, os amigos foram fazer formação geral, as minhas amigas, e eu fui também. Mas não era o que eu queria. Efeito manada, quase. Efeito manada. Então, eu fiz o primeiro ano de formação geral. No segundo ano, eu falei, não é isso que eu quero ser professora. E aí, eu fui para uma escola de curso normal. Tive que estudar mais, porque eu já tinha perdido disciplinas do pedagógico, né? Da formação de professores. Então, mas aí eu concluí e, em seguida, eu fiz a formação em pedagogia. Então, assim, realmente é o que eu amo. E hoje, trabalhando com palestras, com treinamentos, com mentorias, assim, eu tinha uma visão que eu estava mudando, sabe? Eu tô deixando de fazer aquilo que eu sempre gostei. Não, pelo contrário. Eu utilizo muito dessa base, na verdade, porque quando você está num treinamento, você está numa palestra, você precisa utilizar desses recursos, né, que vêm da educação, da pedagogia, da metodologia. Então, assim, me ajuda muito. Legal, legal. Muito bacana. Isso que você está falando... É você, Carlinha? Não, pode ir, Isso que você está falando, né? Que antes eu comentei com você, pedagogia ou andragogia. Eu também sou formada em letras, lecionei durante 6 anos português, literatura, redação e hoje também atuo como mentora, no caso, adultos, obviamente. Sim. Mas às vezes as meninas brincam, caramba, lá vem ela com alguma recordação de filme, de novela, de desenho animado. E isso, para mim, quando eu levo esses elementos lúdicos, mas que sempre tem um cunho, né, algo muito profundo de reflexão, de emoção, de alguma coisa nesse sentido, para os adultos, isso é de uma receptividade tão grande e tão bem-vinda. Sim. Em relação ao que eu levo para eles, ou até uma música. Que às vezes a pessoa fala, caramba, eu não tinha percebido que a letra dessa música é isso. Então, essas ferramentas que a gente tem, eu acho que muito vem do nosso olhar e vivência que veio da pedagogia. Perfeito. Eu não sei se você concorda comigo. Concordo. Não, concordo totalmente. Quando eu escolhi andragogia, na verdade, eu sou Só apaixonada. para quem não sabe, né? Desculpa. Não, explica, tranquilo. pode explicar então pedagogia e andragogia, Então, né? a andragogia tem uma base muito forte na pedagogia também, né? Só que ela é muito voltada para o conhecimento de adultos, para como que os adultos aprendem, na verdade, né? Então, quando a gente trabalha com mentorias, né, a gente está lidando com adultos. E se a gente fica só na pedagogia, a gente não considera as diversas formas que aquele adulto tem de aprender. Então, quando uma pessoa se identifica mais com uma música, se identifica mais com o visual, a andragogia traz muito isso, né? Da gente ter esse olhar para o que faz sentido para o adulto, né? E fazer essas adaptações para a maneira como o adulto aprende, que é diferente da maneira como uma criança aprende.
Então, isso eu acho que é fundamental. Por isso que eu escolhi a andragogia, quando você fez a pergunta, porque eu trabalho hoje com adultos, né? Na verdade, ainda trabalho em escola também, mas eu lido com os professores, porque eu trabalho na coordenação. Então, também é adulto. É justamente, né? justamente. Você não está na linha de frente mais com os pequenos. Isso, exatamente. Né? Legal, exatamente. legal. E aí, por que você, por exemplo, a tua transição de coach ou master coach, quando que foi esse insight que você teve de estar lá na educação e passar a ser uma mentora para adultos? Tá, nossa, essa pergunta é ótima e ela é profunda também. Na verdade, o que acontece? Talvez a minha orientadora vá me matar nesse momento. Mas eu preciso dizer que quando eu fiz o mestrado em educação, eu estudei professores que abandonaram a carreira. Eu acho que isso teve um peso muito grande em mim, sabe? Porque no final, quando eu concluí e eu entreguei a dissertação, eu falei assim, eu não quero mais estudar isso, pelo amor... Aquilo foi me dando uma tristeza. Eu sou uma deles. Né? Eu sou aquilo uma foi deles. me dando uma tristeza. E eu falei assim, gente, será que eu tô indo para esse lugar também de abandonar a educação? E as coisas meio que começaram a não fazer mais sentido. E aí eu estava me preparando para ir para o doutorado, eu estava estudando inglês, porque quando eu entrei no mestrado eu fiz a prova de espanhol. Né? E no doutorado a gente tem que ter 2 línguas, né? Além do português. Então, eu estava estudando já inglês, eu estava escrevendo meu projeto para o doutorado. E um dia eu liguei para minha orientadora e falei, você vai me matar. Mas eu não vou mais. E aí ela falou, não vou te matar. Tudo bem, a gente tem uma relação muito boa até hoje. Teu nome na boca do saco. Você só tá entrando aqui na minha lista, tá? Mas você ficou na boca de Matilde, né? Por um tempo, né? Tá tudo bem. E aí foi, como eu falei, desde 2015 eu já estudava desenvolvimento pessoal. E aí eu falei, bom, eu vou para essa área então. E aí foi quando eu resolvi fazer as formações, entendeu? E foi um alívio para você quando foi a tomada? Foi difícil, sabe? Não foi um alívio logo de cara. Não foi. Eu acho que é gradativo, né? Eu acho que você vai desmamando, né? Não, sabe por que eu tô até te perguntando isso? Porque quando eu me vi que eu poderia ser uma terapeuta, eu me senti aliviada. Entendi. Era como se eu já tivesse aquilo em mim e não reconhecesse que eu tinha. Não, claro, eu não reconhecia. Foi despertando, mas foi um alívio. Sim. Por isso que eu senti que quando você fez uma... Pode ser que, claro, você vai aos poucos se relacionando ali no movimento que você está vivendo, mas é um alívio quando você se encontra, né? Sim. Também, eu acho que tem os 2 lados, né, da moeda. Eu acho que tem essa angústia ainda de você já viver uma vida naquilo. Sim. Porque toda a minha vida profissional foi na escola. Você toda viveu isso, né? profissional. Você sabe muito bem, né? E detalhe, o local onde eu trabalho, as pessoas seguem muito para essa linha do acadêmico. Porque a gente tem um plano de carreira bom, então faz toda a diferença. Você tem um mestrado, você tem um doutorado. Então, já é esperado que você vá para esse lugar, entende? Então, assim, romper foi difícil. Até economicamente para mim, também financeiramente. Não foi simples, mas também tinha essa coisa de, assim... Poxa, eu também tenho essa potência dentro de mim, por que não trazer isso para o mundo? Sim. Né? E eu acho que o que é mais surpreendente é que todo mundo que senta nessa cadeira passou por isso, não é verdade? Todo mundo. Tipo, tinha uma ideia na cabeça, a família tinha uma ideia na cabeça, ou tinha um emprego bom, e aí chegou um momento que teve que romper. E aí você passa por vários tipos de insegurança, né? É a financeira, é a parte da família, às vezes, não concordar ou não ter o apoio naquele momento, né? Todo mundo aqui passa. Por isso que a gente falou antes sobre a questão da transição. Porque até dentro de que você continue dentro da sua área, tem um momento que você vai escolher e vai ser mais específico, né? E esse momento que você vai escolher é a decisão. Isso aí. E a etimologia da palavra decisão, cisão é romper. E esse rompimento é doloroso e eu acho que para você talvez tenha sido assim, não sei, é doloroso como você, né, já explanou aqui. Será que vai dar certo? Será que eu sou essa potência que eu acho que eu sou? Será que vai, né, largar uma coisa fixa para trás, a questão financeira? Por mais que a sua família te apoie, que no meu caso me apoiou, e eu digo muito, meu pai, minha mãe, a esposa do meu pai, meu ex-marido e meu atual marido e meu filho. São os que realmente eu precisava me apegar, porque na hora que o BO acontece, é para eles que a gente corre. É verdade. Amigas apoiam, mas assim, tem coisas que você vai chorar no colo de mãe. É verdade. E ao mesmo tempo, é uma não sei se para você foi isso, uma dualidade, literalmente, entre o diabinho e o anjinho. E você fala assim, cara, eu sei que eu nasci para isso, mas
por mais que a família te apoie, você ainda precisa provar para eles que o que você está decidindo é o que é o melhor para você, mesmo que seja a médio prazo. Pelo menos comigo foi assim. Sim. E fica aquele... Não, perfeita descrição assim, que você fez. Perfeita, é exatamente isso. E o financeiro pesa para um caramba. Pesa muito. Pois, por isso que assim, eu ainda estou nesse processo de transição, né? Mas tem dias que eu acordo e falo assim, nossa, realmente assim, é isso que eu quero para minha vida, mas será que vale a pena? Como? Né? Como Porque chegar o lá? que já tá check, mas Exatamente. como? O porquê também tá check. Exatamente. Mas e o como? É Por isso que a gente tá aqui. Por isso que eu falei que é surpreendente, porque a gente atrai, né? Nós passamos por isso e a gente sempre atrai pessoas. Os convidados sempre têm uma história de que transicionou, que teve que superar, que teve esse rompimento, né? Essa decisão e teve essa transformação. E acaba sendo um conforto, né? Querendo ou não querendo, é um conforto, né? Porque a gente vê que não tá sozinho, Não tá né? sozinho, Outras é. pessoas também passaram e passam, né? isso aí. Pela mesma situação. Que a grama do vizinho é verde, mas será que é verde com felicidade? É verde com honestidade? É verde porque é verde pra caramba. É que é verde sintética. É verde sintética, Isso aí. boa, né? É por aí. Então, isso é muito legal. Por isso que quando nós estamos em ambientes que nos favorecem, eu ainda estava falando isso ontem com uma amiga durante a corrida que eu estava treinando com ela. Eu falei, enquanto você ficar nesse ambiente, que hoje ela já não se vê mais nesse ambiente profissional. Falei, e ela tá no momento da dor. Ela tá no momento de uma dor muito Fica grande. no dilema. E aí já tá começando a trazer questões físicas. O emocional já tá trazendo pro físico, de uma pressão alta uma vertigem e tal. E eu falei, eu sei o que você tá vivendo. Eu vivi isso. O meu era no joelho. Era o meu joelho que gritava. Porém, isso é bom. Porque daqui a pouco você vai ver que não é mais nesse ambiente que você acha que vai dar certo, que não é. É outro. E é difícil, porque às vezes existem pessoas que você ama demais e que vão ficar para trás. Eu deixei muitas pessoas para trás. E muitas me deixaram também. Faz parte da doloroso. caminhada, né? Mas as novas nem todo que mundo vieram... acompanha. Então, ó. Nem todo mundo acompanha. E não é porque tá longe que não e gosta, mesmo né? quem não vai ficar para trás também pode não te apoiar. E acontece. Sim. Né? E eu falo muito isso. Não é uma questão, às vezes, da pessoa não te apoiar. Às vezes, ela ainda não tá vendo o que você tá vendo. Exatamente. A Dani fala muito isso. Eu falo isso. O teu olhar eu vivi tá isso para o outro lado. dentro da minha casa. O meu marido não viu o que eu via. Sim. Mas aí, quando ele também viu, aquilo foi transformador. Com certeza. Eu tive que achar alguém que tava eu falasse assim, olha, eu tô vendo isso. Eu acho que você vai conseguir ver e vai me ajudar a chegar lá. Sim, né? sim. E aí, hoje é uma equipe, é o meu esposo também que vê. Mas no começo, às vezes, a gente tá vendo sozinha. É verdade. Então, isso que eu acho que é muito importante, né? Flaviane falou agora dessa questão do ambiente, das pessoas que estão ali junto. Eu acho que isso também impulsiona muito a gente. A gente reconhecer que a gente precisa, sim, em determinados momentos, dessa pessoa. Entendeu? Que vai te... Olha, eu tô vendo isso. Então vamos traçar aqui uma estratégia para você alcançar esse lugar. Porque realmente, muitas vezes sozinho a gente não vai. E no empreendedorismo, acho que a gente vê muito isso. Né? O que mais a gente vê. A ambiência, assim, faz total diferença. Sozinho. Às vezes, a experiência que a gente tem da nossa família, né? A nossa família não vem desse lugar também. E se não vem desse lugar, é muito difícil a pessoa apoiar uma coisa que ela não conhece. O profeta não é reconhecido na própria terra. Exatamente. E fora as crenças, né? Que já vem com crenças limitantes, paradigmas, com conceitos ali que não vão alcançar o que você está olhando ali. Aí que eu quero te fazer uma pergunta. Quando você tomou essa decisão, a Flavi fez uma colocação ali entre o bem e o mal. O que na hora do teu pensamento te pesou mais? Os pensamentos do bem ou do mal? Quais é que mais te trouxeram barreiras? Barreiras, acho que é sempre o que é negativo, né? Tem muitas coisas, assim, que fazem a gente paralisar. Eu acho que essa questão das crenças, você acabou de falar. Então, assim, de você não ter exemplos na sua história, na sua família. Entendeu? Por exemplo, eu sou a primeira pessoa da minha família que fez uma faculdade. Então, é difícil você olhar para o lado e não ver pessoas que te representam naquele lugar onde você quer chegar. Que é o fruto do meio, né? Exatamente. Então, assim, tinham muitos empecilhos, né? Muitos impedimentos. Mas, de verdade, assim, eu acho que desde sempre eu tenho essa coisa do querer ser professora. Mas, muito para além disso, eu tenho um diferencial que, assim, eu sempre procuro a solução.
Eu sempre busco a solução. Tá ruim? Vamos achar uma forma de ficar melhor. Não foca no problema. Exatamente, não foca no problema. Aos 12 anos de idade, eu fui vender doce na escola. Levava na mochila e vendia. Porque meu pai ficou desempregado. Então, fui ajudar na renda de casa. Aos 14 anos de idade, eu era babá. Mas eu acreditava, assim... Tinha uma crença que tinha grande dentro de mim, era se eu estudar, eu vou conseguir uma realidade diferente. Porque eu via pessoas, por exemplo, as minhas primas que tinham uma realidade diferente, as minhas amigas que tinham uma realidade diferente. Por que eu não poderia ter também? Então, eu tinha muito essa crença, sabe? Uma visão pessoal assim, de futuro muito clara. Embora eu ainda fosse criança, adolescente, mas eu falava, não, um dia eu vou ter aquilo ali. Um dia eu vou poder comprar aquela roupa que eu quero usar e não tenho hoje. Um dia eu vou viajar o mundo que, desde sempre, assim, eu tive esse desejo, sabe? Uma coisa muito engraçada era, eu tinha um sonho de comprar biscoito recheado. As minhas amigas levavam pra escola... E aquilo ali, pra mim, era tipo assim, um supra-sumo. Isso aí. Era eu, um supra-sumo. eu não levava lanche. Eu achava uma coisa encantadora. Eu gostava de comer na cantina. Nossa, é mágico. Eu gostava de ir pra fazer o misto da cantina. Eu lanchava Aí na sabe o que eu cantina. fazia? Como E eu não levava podia comprar... também. Como eu não podia comprar, eu trabalhava na hora do recreio pra me ganhar o lanche. Sim, então. Arrumou uma estratégia. Focou na solução, viu? Preconceito existiu? Olha, vou ser muito sincera. Eu não tenho essa imagem, ou essa recordação, essa memória. Eu não tenho. Até hoje, lógico, vou te dizer assim, vou dar um exemplo banal do dia a dia. Se eu entro num shopping, em uma determinada loja, você percebe que tem alguém te perseguindo? Tem alguém andando atrás de você? Como se você, sei lá, fosse pegar alguma coisa. Nesse sentido. Mas uma coisa direta, assim, eu nunca observei, nunca senti, assim, de verdade. Que bom. Que bom. Que bom. Porque, infelizmente, a gente vê que isso é algo que cresce cada vez mais. E é desumano, principalmente com mulheres. Sim, sim. Ontem eu estava vendo uma matéria no Fantástico que era sobre reconhecimento facial de um cara no estado de Sergipe. Ele estava no meio do jogo do futebol. A polícia subiu, pegou o cara, algemou no meio do jogo. Tipo um Maracanã, assim. E o cara desceu... E a leitura facial dele confundiram. Sim. Com outro criminoso. E ele não era. O cara é um personal trainer e tal. E no mesmo, em Sergipe, também uma mulher. E ambos, né, foram confundidos erroneamente e pelo fato de serem negros. E a estatística é 34% dos erros são com pessoas negras e 1% com pessoas brancas. Então, isso, toda vez que eu ligo... É uma diferença gritante. É absurda, Então, né? por isso que eu tô te perguntando Sim, muito genuinamente, sim. tá, Dani? Porque, infelizmente, é algo que realmente está enraizado. Assim, quando eu era menor, eu era gordinha. Então, não que tenha sido muito diferente hoje. Não, mas né, eu já tive a fase fat. E no colégio me chamavam de Tanajura, porque eu tenho um bumbum um pouquinho maior, e porque era mais rolicinha. E, gente, isso nunca me incomodou. Sim. Mas tem pessoas que às vezes carregam uma situação pro resto da vida Sim, que isso sim. traumatiza. E as verdade. crianças são cruéis. Crianças são cruéis e babacas envelhecem. É isso aí. Isso é verdade. Agora, isso. Dani, uma coisa que, pela sua colocação, você atende, né, adultos na Isso. tua mentoria, pode falar assim, né, que é a mentoria, Isso. né? E você deve esbarrar com muitas pessoas que não acreditam nelas mesmo por conta de uma situação dessa, né? Com certeza. Não acreditar nela por causa de um bullying, né? Com certeza. Porque isso é um bullying, né? Até uma recordação, assim, muito forte que eu tenho foi de um treinamento que eu fiz em dezembro do ano passado e que, assim, muitas mulheres choraram e desabafaram, colocaram para fora, justamente em uma dinâmica que trazia essa coisa, né? Das crenças limitantes, do isso não é para você, né? Do você não tem mais idade para isso, que a pessoa está fazendo aquilo, né, de uma forma errada. Enfim, várias coisas que a pessoa foi ouvindo, foi somatizando ali ao longo da vida. Então, isso foi uma coisa que ficou, assim, muito forte, sabe, para mim. Mas nos atendimentos individuais, isso é o que mais aparece. Sim. E, assim, hoje, a minha metodologia, ela une o externo com o interno. O que é isso? O visível ali, o que a gente está vendo. Vamos aqui montar um plano de ação, vamos montar uma estratégia, mas vamos trabalhar o interior. Porque aquilo que a gente não vê, é o que faz a gente não caminhar. Exatamente. Senão É qualquer isso aí. coisa serve, né? Qualquer Exatamente. caminho serve, né?
Exatamente. Você colocou na sua descrição também a sua história com a produtividade. O que significa isso? Então, eu sou filha de mãe exigente. E filha de mãe exigente acaba se tornando uma mulher exigente também, né? Desde muito cedo falei que eu trabalhava, levava doces para a escola, me tornei babá. E precisava dar conta da casa, né? De arrumar as coisas em casa. Então, uma memória que eu tenho, assim, muito vívida é minha mãe chegando cansada do trabalho e reclamando porque a casa estava uma bagunça ou porque minha irmã não fez a parte dela. E aí ela falava assim para mim, mas se ela não fez, você deveria ter feito. E eu achava aquilo uma injustiça, né? Eu morria por dentro, porque eu tinha feito minha parte. Às vezes eu joguei para debaixo do tapete, escondi embaixo da cama, mas ela não Mas sabia. deu teu jeito. Ela não sabia. Tava lá arrumadinho por cima. E aí... eu ficava indignada com aquela situação. Então, assim, isso foi uma coisa que eu trouxe para a vida adulta e virei uma neurótica. Então, era tudo, sabe? Isso aqui tem que estar aqui, ó, no centro. O copo tem que estar no centro aqui, direitinho. Você é virginiana? Sou virginiana também, né, Foi o filha? gatilho pra sua vida. Tô falando, Também, cara. também. Adoçada. Pega uma Também. jujuba aí. Tá magrinha, pega uma jujuba aí. Meu faro é certeiro, cara. E aí, o que acontece? Isso trazia muito problema, né? Principalmente pro relacionamento, assim, em casa com meu marido, que é bem bagunceirinho, né? O Seus típico homem. filhos. Que marido, Mas gente. Que não. Com seus filhos também, né? Exatamente. Meu filho. E eu vivia, assim, nessa neurose, entendeu? Até que um dia a ficha caiu pra mim, quando eu fazia terapia. E aí, eu entrei no consultório da terapeuta e eu falei assim pra ela, Cláudia, eu não pisei no tapete. Eu entrei e eu circulei o tapete, assim. Aí eu sentei na cadeira. Aí ela falou assim, volta, sai, volta e pisa no tapete. Porque as coisas foram feitas para serem usadas. Ai, até me arrepio de falar Pisa isso, no gente. tapete de calçado, né? De calçado. É. De calçado. Ele foi feito para ser sujado, para sujar. É. E aí, nesse dia, nossa, assim, é como se tivesse caído uma bigorna, assim, na minha cabeça, né? Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? E a terapia me ajudou muito nesse sentido. O perfil comportamental me ajudou muito. Ajuda o livro muito. As 5 Linguagens do Amor me Pô, ajudou pra perfeito, caramba. perfeito. Então, assim, foi um casamento, né? Um encontro de coisas, assim. E aí, eu consegui... na época do mestrado, eu consegui fazer o mestrado, entregar minha dissertação no prazo certo. Não precisei mudar nenhuma linha depois, porque eu fui alinhando tudo com a minha orientadora bem direitinho. Então, a gente não precisou alterar nada no final. E aí eu falei, bom, então vou ensinar mulheres a irem para esse lugar também. Que se eu conseguir sair de uma loucura, fazer um mestrado, estudando, com filho, com casa, com marido, em minha vida, eu consigo ensinar isso para outras pessoas. Porque esse perfeccionismo, ele atrapalha. Muito. Né? E o meu esposo, ele falava algumas coisas, por exemplo... as coisas servem a gente. Isso. Nós não servimos as coisas. Isso aí. Daniela, as pessoas perfeccionistas... Eu tenho pé gelado. Aí ele ficava assim, Daniela, pessoas perfeccionistas têm pé gelado. Daniela, pessoas... Olha bem que eu tenho também pé gelado. Pessoas Vai que perfeccionistas... ele tem razão. Onde que tem essa teoria? Meu marido. Se eu botar a mão no meu pé Felipe. agora, tá geladaço. Então, Felipe... Mas assim, às vezes ele lia umas pesquisas e mandava pra mim. Da história do pé gelado. Ele mandou uma vez pra mim sobre o índice de suicídio... por causa de perfeccionismo. Então, Caramba. eu mesmo fui trabalhando também isso em mim. Porque Sabe? o perfeccionista, ele paralisa, ele não faz. Exatamente. Ele sempre tá melhorando. E isso atrapalha. O perfeccionista... hoje, o perfeccionismo é versus a produtividade. Né? Porque essa coisa de eu fiz tudo e saiu tudo perfeito... Não existe. Não existe. Você tá à busca, né? É verdade. Sempre à busca. Tem até uma frase que diz assim, né? Que se você, por exemplo, se você gravou um vídeo e achou que tá bom demais, é porque você começou tarde demais. Porque geralmente você vai achar que tá bem ruim. É bem isso. Eu vejo isso com as minhas alunas. Muitas, não, eu preciso melhorar isso aqui. Eu falo, faz e posta, faz e manda, faz e vê qual é. Porque não tem que estar melhor, tem que estar... Gente, não tem que estar melhor... Se você ficar esperando, é 1% todo dia. Não precisa ser um tirão de melhora. Isso é aí. 1% todo dia. Até porque, quando a pessoa dá um pico muito grande de uma melhora, você pode ter certeza que ela vai parar ou que ela vai desanimar. Isso a é com tendência tudo, é na essa. vida Isso e na aí. morte, né? Emagreci muito rápido. Tá, vai manter? É verdade. O negócio é a constância, né? Entendeu? Então, assim, pra mim... 1% todo dia, eu aprendi isso na indústria farmacêutica. 1% todo dia. No final do ano, são 365% Isso que aí. você melhorou. Isso aí. Tudo bem que tem dias que não vai melhorar. É saber passar pelo processo. Passar Que pelo hoje processo. o pessoal quer o final, o porque resultado quando não quer o você processo. identifica que se o teu instrumento é só um martelo,
você só vai ter prego para martelar ele. Você não vai ter outra solução. É Entendeu? verdade. Agora, se você imagina que o teu instrumento são vários, a mais gente que trabalha com a mente, né? Que todos nós aqui, independente de profissão, a gente tem que colocar a mente em ação. Sim. Foi o que você colocou, a mente em ação. Quando você falou de terapia, você fez uma terapia com a psicóloga ou fez uma terapia com uma tipo de reprogramação mental, hipnose? Você fez esse tipo? Tá, não, hipnose não. Eu fiz, nessa época, né, eu fazia com a Cláudia, ela é psicóloga, terapia cognitivo-comportamental, né, ali que ela trabalha. Mas eu também, teve uma amiga que me TCC, ajudou né? muito, isso, TCC. Me ajudou muito, a Débora, que trabalha com reiki, trabalha com umas terapias, assim, de uma linha alternativa, digamos, né? E ela também me ajudou muito. Em um momento em que eu estava me sentindo muito paralisada, eu estava com muito medo. E aí, uma das frases que ela falou para mim, eu carrego para a vida, que ela disse assim, você é filha do Criador. E, portanto, merecedora de todas as coisas boas. Isso aí. Meu Deus, é amiga da Como que Carla. aqui- Alma gêmea da Carla. Ela fala isso pra gente. Como que Tô aquilo fez conectada diferença, com a fonte gente? Conectada com a fonte divina. E é uma coisa que é engraçado, que assim, eu gosto de dormir ouvindo meditação guiada e tal. Eu já ouvi essa frase outras vezes. Sim. Mas Só não que não sei exatamente. te despertou naquela hora. Exato. É o mesmo gatilho que a sua mãe te deu quando chegava em casa e que queria tudo arrumado, foi o gatilho que a Débora te deu. Exatamente. Só que foram em momentos diferentes, né? E isso que eu te falo, porque como você trabalha com pessoas, ainda adultos, antes de passar qualquer mentoria, não tem como você não passar uma mudança de hábito. Você teve a tua mudança de hábito. E é essa tua caminhada que vai fazer o espelho para mulheres ou homens, eu não sei se você atende também homens, né? Ou só O mulheres. meu público é mulher. Assim, Só no início eu mulheres. atendi alguns homens, mas a mulher... essa diferença, porque as mulheres se espelham na gente. Sim, sim. Hoje a gente não fala de inveja, a gente fala de inspiração. Exatamente. Quantas pessoas me inspiram, Ou modelar. Né? Ou modelar, isso aí. é. Então, quando a gente fala de uma mentora, como você, a Flaviane, de transição de carreira, de comunicação, Sim. ou também como você faz essa parte com adultos também, a tua mente vai ser reprogramada para estar com essas pessoas. E esse momento da mente sua reprogramada foi esse momento que a Débora falou isso, né? Exatamente. Ela reprogramou sua mente. Foi um momento onde eu estava me sentindo muito paralisada e essa é uma das coisas que hoje assim, eu levo para frente, né? Quando eu vejo uma mulher assim também Isso nesse aí. estado de paralisia, eu já solto a frase, falo, olha, isso fez muita diferença na minha vida. E a gente realmente acreditar nisso, né? Saber que sim, que a gente merece, saber que sim, que a gente pode. Essa questão da inspiração é uma coisa que eu mais ouço, assim. Eu ouço muito, você me inspira muito das pessoas que me acompanham. Porque, por mais que tenha esses momentos de paralisia, que tenho até hoje, alguns momentos, né? Tem dia que a gente acorda super mal. Claro. Me sentindo, Sim. não. Somente cocôzão. né? Contra o cavalo do bandido. Cocôzão. E aí... Até a Ivete acorda assim. Um dia eu vi ela, eu tô horrorosa. Aí ela, nada melhor do que uma maquiagem. Mas eu ainda tô me isso aí. sentindo horrorosa Porque por dentro. também a gente Isso tem aí, nosso como período, assim? né? E isso o período menstrual também faz muita também que diferença. atrapalha 10 dias antes, 10 dias depois. Exatamente. Para muitas, tem gente que não trabalha no meio. Cada mulher de um jeito. Exatamente. E como eu trabalho com produtividade, isso é muito importante, levar tudo isso em consideração. Porque a gente tem uma tendência de ir para um lugar que a gente tem que dar conta de tudo. A mulher tem essa tendência. Né? A gente vem com essa história já familiar. Sim. De que assim, a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que fazer tudo. Para você se sentir amada, você tem que dizer sim a tudo, você tem que ser a boazinha. Então é muito difícil a gente romper com esse padrão Sim. e falar assim, isso aqui é seu, né? Isso aqui eu não preciso carregar. Isso aqui é meu, eu carrego, né? Cuida do que é seu, que eu cuido do que é meu. É isso muito aí. difícil a gente Nós- impor limites. Nós já carregamos muitas coisas e a gente deixa que... Exatamente. Né? E já aconteceu comigo. Falou, nossa, você é uma máquina. E eu, erroneamente, achava assim, nossa, que orgulho, né? Sim, Quer dizer, sim. não é. Hoje eu falo, não sou. Exatamente. Porque tem as máquinas têm... Tem a manutenção, tem um precisa time de de manutenção. parar, Tem né? uma É igual a isso minha aí. máquina de lavar. Essa semana passada, ela literalmente queimou a placa e queimou a parte mecânica. E aí? Sim. Olhando, ela tá perfeita. Então. Por dentro, ela não funciona nem a placa, que pra mim é o cérebro, e o mecânico, que é a estrutura. Então, eu olhei e falei... Beleza. É minha mãe. Mas você sempre cuidou dela tão direitinha. Nossa...
Por quê? Colocou mais roupa? Eu falei, não, mãe, são 8 anos. Há muito Já tempo trabalhou. Tudo tem um trabalhando. prazo de validade. É verdade. E não é porque eu não cuidei dela, não. Eu cuido dos meus eletrodomésticos, eletroeletrônicos, o que seja. Mas, gente, tudo tem um prazo. E a O gente não colchão pode- tem um tempo também. Passou um tempo. Pois é. Me procura. E a gente não pode ficar confirmando essas afirmações, É. né? Se enaltecendo com isso. Exatamente. Isso é interessante que a gente está falando como base, e todos nós temos consciência disso, e eu acredito que vocês em casa também, que eu não vou dizer tudo, mas se não quase tudo, vem muito da nossa infância. Muito da nossa infância. E essa semana que passou, eu estava aplicando mentoria para uma turma de comunicação e uma delas virou para mim e falou assim, Flávia, qual é a frase que você fala para mim para me dar um ânimo assim? E eu olhei para ela e falei, fulana, eu quero que agora você faça o seguinte, quantos anos você tem? Ela, 41. Eu falei, ótimo. Eu quero que você se conecte com a fulana, o nome dela, de 8 anos. Abaixa na altura dos olhos, porque ela é pequena, ela é criança. Ela só tem 8 anos. E aí, o que essa fulana de 8 anos vai falar para você na adultice? Acho que é assim, adultice? Adultez? Enfim, na fase adulta. Professor de português também, às vezes, trava. Claro. Na fase adulta, que vai... Aí ela falou, ela falaria plá, 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 plá. Não vou dizer o que foi. E aí eu falei, pronto, anota agora a frase. E coloca em tudo quanto é lugar. Lembra aquele comercial, Não Esqueça a Minha Calói? Sim. Que colocava em tudo quanto era lugar? Você vai fazer isso. Aí ela ficou me olhando, eu falei, resolveu? Ela, muito. Eu falei, ótimo. A frase que funciona pra mim não é a que vai funcionar pra você, que não vai pra você, talvez pra você. Um momento, mas talvez... né? Falei, tá tudo dentro da gente. Uma coisa que eu descobri muito nesse processo de autoconhecimento, desde quando eu decidi transicionar minha carreira e sair da CLT, caramba, tá tudo dentro de mim. Eu não preciso de mais livro, eu não preciso de mais... Porque a gente quer sempre comprar mais livro, a gente quer sempre comprar mais um curso, a gente quer sempre comprar mais alguma coisa. A gente acha que ainda não tá bom, que ainda tá imperfeito, que tá faltando para começar. E um belo dia eu falei, caramba, tudo que eu preciso tá aqui dentro. Eu só preciso revisitar. Isso aí. E a Carla é minha hipnoterapeuta. Nós fizemos um momento assim no ano passado. E num dia ela fez a hipnoterapia em mim, a reprogramação. No dia seguinte eu estava terminando de ler o livro do Paulo Vieira, que é O Poder da Ação. E eu tive uma síncope quando chegou num determinado ponto onde ele fala das questões respiratórias em relação à infância. E eu tenho bronquite asmática, eu sou alérgica. Toda a minha parte respiratória é o meu calcanhar de Aquiles. E eu pude perceber de onde vinha isso. Eu tive uma crise existencial naquela noite, sábado à noite, lendo. Meu marido chegou, tá tudo bem? Eu falei, tá, fecha a porta, por favor, eu preciso ficar comigo. E naquele momento eu falei, caramba, eu deixo ir tudo que não é meu. Isso porque aí. meu pai e minha mãe naquele momento me davam e me deram o que eles poderiam me dar naquele momento. Exatamente. Foi libertador, foi difícil, foi doloroso. Foi... Dói, né? Isso que eu ia falar. Foi uma faca, mas eu falei, tá bom. Então, eu acho que, eu não vou dizer nem ressignificar, igual o Rodrigo Rabotini falou na outra semana, nosso último convidado, mas é reposicionar. Eu entendi, curei ali muita coisa e falei, tá, e agora? O que eu faço com tudo isso? Então, Exatamente. é muito, né? Olhar pra dentro Joga é na muito máquina de desafiador. lavar funcionando ou na parada? Não, Porque na a parada parada. vai continuar. Vai dar M, Não é isso aí, isso aí. Ô, Dani, deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Eu vi aqui uma coisa na sua descrição que me fez uma atenção muito grande. Tá. Filha do meio, isso te faz se sentir bem ou se sentir mal? Engraçado. E até bom você perguntar porque isso. ela botou Ela essa é, filha ela é o verdade. recheio. Tem uma teoria de que a filha do meio é meio abandonada, né? Porque você não foi a primeira e você não é o xodó que é o último, o Eu pequenininho. tenho um caso assim na minha família. Mas sabe que não. E assim, meus irmãos morrem de inveja de mim. Um beijo pra eles. Eles morrem de inveja. Minha irmã mais velha, meu irmão, eles me perturbam muito, sabe? Meu irmão é mais novo, né? Então, eu tô num lugar muito confortável, assim, Então, pra falar tá a verdade, bom. filha do meio. É porque você fez essa descrição, colocou na descrição. é verdade. Me chamou a atenção. Filha do meio. É verdade. Né? Porque as pessoas não falam assim, né? Ou falam, eu sou primogênito, ou sou caçula. Ou nem fala Não a ordem do filho. Ou, não, né? Ou nem fala. Por exemplo, outro dia, um tempo atrás, eu fui falar com meu filho caçula, que eu tenho 4 filhos, e agora ele tem 25 anos. É o que cuida do podcast Gratidão Ruggeri.
ele falou, mãe, não fala isso não, filho caçula, eu não gosto. Eu falei, não, tá bom, Ai, respeitar, meu é um Deus. adulto. Mas é tão bonitinho, eu acho tão bonitinho. Ele não gostou, ele, não quero. São Eu falei, tudo as bem, não, eu não fiquei nomenclaturas. chateada, não. Mas é porque lá atrás eu já escutava isso, foi o que a gente falou aqui. A gente vem escutando, e por que não mudar a forma de verdade. falar, a de olhar? É. Eu tenho esse pensamento, mas ele não gostou. Mas Então não por fala mal, meu filho não sei. e o nome. Eu falo meu filho Ruggeri. É. Sim, Né? sim. O meu filho Edgar. Ou posso falar com o meu filho, é mais velho também, a gente fala, né? Faz uma coisa, Lá em né? casa não tem nada disso, que eu sou única. É única. É a Flaviane. Única. Que Lá pra em um- casa tem uma coisa que é assim, tudo é pra Daniele. Porque se Daniele pedisse, não sei o que ia fazer. Olha. Porque Daniele não sei o que lá. Então, eu estou bem nessa Então você posição. saiu dessa regra. Ela tá tão bem quanto o primeiro quanto o último, né? É o recheio, literalmente. É a que mana coisa recheio. gostosa. Pra desmistificar que filho do meio é a coisa mais gostosa do mundo. Dani, conta pra mim qual é a maior dor das empreendedoras que te procuram. A maior dor, do meu ponto de vista, é a busca de uma liberdade. Eu acho que muitas mulheres que empreendem buscam liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira, mas sem direcionamento, sem um planejamento. Então, para mim, isso é uma ilusão. Eu creio que quando a gente tem realmente um direcionamento, quando a gente tem uma visão muito clara do futuro que a gente quer alcançar e a gente traça ali estratégias para alcançar aquele lugar, é possível você caminhar para ele, embora coisas vão surgir pelo caminho, né? Empecilhos, dificuldades, desafios vão aparecer. Mas você tem um plano, você sabe para onde você está caminhando, mesmo que você reajuste a rota. Mas eu acho que o marketing digital, em algum momento, não vou generalizar, mas muitas pessoas começaram a vender uma liberdade que tem que vir acompanhada de muita responsabilidade, tem que vir acompanhada de muito comprometimento. Não é o fato de você abrir um CNPJ que faz com que você alcance essa liberdade que você sonhou. Então, assim, liberdade é um valor muito forte na minha vida. As pessoas que se conectam comigo também buscam liberdade. Mas só quando essa ficha caiu desse momento da adultização, de ser adulta, né, de se colocar nesse lugar de que eu quero um negócio. E eu estou começando um negócio. Eu não vou sentar na praia com o notebook na mão todos os dias e trabalhar de lá e o dinheiro vai cair na minha conta. Ou eu quero um negócio no digital, mas eu não gosto de gravar. Exato. Nossa, isso aí é Isso é comum, né? Você que trabalha isso é em comunicação clichê. sabe. Elas querem a fórmula mágica. Eu tenho vergonha de aparecer, a minha voz é feia, meu nariz é grande, meu isso, meu aquilo. Eu falo, minha filha, pelo amor de Deus, olha em Hollywood quantos atores, quantas atrizes, quantas pessoas feias e que estão ali mostrando E o qual que é seu o feio? real talento. O belo, pra mim, é Justamente. diferente do que pra Entendeu? vocês, Eu né? nunca fui aquela que era apaixonada pelo garoto mais bonito do colégio, não. Nunca fui. Porque esses dão trabalho e em alguns momentos a cabeça é vazia para um caramba. Isso é verdade. Então, assim, eu gosto de pessoas que debatem comigo e, principalmente, que riem comigo e riem das bobeiras mais ridículas que eu falo. Então, daquela piadinha, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, cheio Quem tem conteúdo. Eu sempre Sabe, gostei se de vai quem rir tinha comigo, conteúdo. pô, tá lindo. Agora, você vai ficar criticando as minhas coisas mais ridículas, não serve pra estar comigo. Sim, perfeito. Sabe? Então, tem que estar vivendo a minha vibe e eu da outra pessoa, obviamente. Mas tem que ser leve, porque a vida já é, em alguns momentos, muito pesada. Exatamente. E como que funciona essa liberdade? A dor delas é a liberdade. Né? O que eu falo... Não, falei- esse é o desejo Não, dela. desculpa, eu desejo. A dor delas é ter Acontece. uma profissão Desejo. que tenha liberdade. A dor, eu acho que, assim, tá muito no lugar de querer dar conta de tudo, sabe? De carregar muito peso. Porque quando você começa a empreender, vem uma chuva de responsabilidades juntos. Então, assim, geralmente, principalmente quando a pessoa é eu presa, né? Ela é o financeiro, ela é o marketing, eu keep. Ela é os serviços gerais, ela é o tudo, né? Ela é o CEO daquele negócio. Vem muita coisa agregada. Então, eu acho que esse lugar de dor é o lugar de querer dar conta de tudo, mas, ao mesmo tempo, de estar perdida. De muitas vezes cair numa procrastinação do assim, eu não sei o que fazer, né? Eu não Como? eu não sei gravar um vídeo, eu travo. Então eu vou olhar ali os stories, como que a Flávia faz, e vou modelar. Aí você perde o dia naquilo ali. Entendeu? Por quê? Porque você não consegue entrar em ação. Então, eu acho que a dor tá muito nesse lugar, sabe? Tá relacionado com o que a gente já falou aqui de procrastinação, de perfeccionismo.
né? Eu não entrego para o mundo aquilo que eu tenho, porque eu acho que eu nunca estou pronta. Então, eu sempre preciso de mais um curso, mais uma formação, mais um livro, mais um isso, mais um aquilo. Né? O que eu faço nunca está bom, nunca é o suficiente. Esse lugar das crenças que a gente traz, eu acho que todo esse conjunto que compõe, sabe, a maior dor das empreendedoras. E o que elas buscam é justamente esse lugar de liberdade. Então, a gente precisa ajustar os ponteiros, né, para não ficar paralisada nesse lugar de eu sou a Mulher Maravilha, eu tenho que dar conta de tudo. Ao mesmo tempo, eu me perco nesse tudo, porque é coisa demais, não cabe. Na sexta-feira, eu estava fazendo uma palestra e aí eu comecei assim, quem aqui quer 2 horas a mais no seu dia? Todo mundo. Teve gente que falou assim, pode ser mais? E aí eu falei, eu também queria, mas Sim. o que a gente vai fazer com essas 2 horas a mais? A gente vai colocar mais atividades? A gente vai procrastinar? A maioria não. Entende? Porque assim, eu quero tempo para mim. Essa é uma das coisas que as empreendedoras buscam também. Né? Tempo para si, tempo para cuidar do que elas gostam, da família, dos filhos, para cuidar de si mesma. Só que, se você tem 2 horas a mais, você vai fazer isso ou você vai ficar rolando feed? Entendeu? Ou você vai viver o tempo todo ocupada, mas sem ser produtiva. Uhum. Né? Então, é isso que a gente tem que pensar. E uma coisa que a Dani fala sobre tempo, né? Sobre a flexibilidade e não ter mais tempo na visão da empreendedora, né? Você fala justamente isso. E o que eu vejo... uma vez eu lendo o livro do Caio Carneiro, do Infoderes... ele fez uma colocação que eu achei muito... Eu concordei com o ponto de vista dele. O procrastinador ou a procrastinadora, ela não é preguiçosa. Ela é extremamente disciplinada com a preguiça. Entendeu? Sim. Ela não é aquela, não tô fazendo nada não. Não, ela fica, meu Deus, eu tenho que dar conta. Eu tenho que lavar a cozinha. Eu tenho arrumar a cozinha. Eu tenho que lavar a louça. Eu tenho que botar o filho pro colégio. Eu tenho que fazer um Reels. Eu tenho que gravar. Eu tenho que estudar. Eu tenho que meditar. Eu tenho que estar gostosa. Eu tenho que ser magra. Quando você vê, ela tá disciplinada com... É verdade. Ela se condiciona a isso. Justamente. Então, a procrastinadora não é preguiçosa. Ela é disciplinada, mas com nada. Com a preguiça, com nada. Exatamente. É isso. Eu tenho um Reels até que fala exatamente sobre isso. Porque, assim, a preguiça, você tá de boa. A sua cabeça não fica te cobrando. Justamente. Você tá... Eu não vou fazer isso, acabou. Vou assistir uma série no Netflix. Ok, você tá de boa com aquilo ali. Agora, quando você procrastina, é isso que você faz. É a culpa. É o momento em que você tem que estar. Você determinou que você vai assistir aquela aula do curso da Hotmart que você comprou e nunca viu. Sim. Aí você colocou lá, 30 minutos você vai sentar para assistir aquela aula. Aí, nesse momento, você vai lavar louça, você vai fazer outra coisa, você vai, sei lá, colocar roupa para bater, você vai olhar o tem cachorro. vontade de fazer tudo, Isso, menos aquilo. Aí você Aí fica, quando por que você eu comprei senta pra isso? fazer, você tá exausta. Exatamente. Eu mereço sentar um É. pouquinho pra tomar um sorvete. Acaba sendo uma crença, né? Porque você se coloca no lugar de vítima. Eu mereço isso como uma compensação. Exatamente. Que tem muita gente que chega perto da gente para... quero ter uma sessão de terapia ou uma mentoria. Ela quer jogar ela como vítima. Eu não fiz isso antes por conta disso. Eu não consegui fazer isso. Ela sempre arruma uma desculpa. Sim. E na vida, desculpa, a gente sabe que não alcança nada. Sim. Vai ficar nesse mesmo ponto. Por isso que eu carrego essa pulseira. O que ela tá escrito? Eu não enxergo para longe. Chega de desculpas. Aí, Chega viu? de É desculpas. isso. Isso aí. Ô, Dani, uma coisa que eu vou te falar. Qual foi o teu maior desafio quando você entrou para passar a sua mentoria? Ou um aluno, ou um momento? Que foi mais desafio para você? Nesse momento teu de coach, de master coach? Olha, vou ser bem sincera aqui. Por favor. Teve um momento que foi bem saia justa, assim, sabe? Que foi de uma pessoa que veio para mentoria individual, né? Uma mulher. E aí ela vinha todo dia com uma coisa diferente. Então, assim, o que a gente faz? No primeiro encontro, a gente estabelece o que a pessoa quer para a vida e qual vai ser a meta dela, né? Quais são os passos que a gente vai dar para alcançar aquela meta ali. E aí, no segundo encontro, ela queria X. No terceiro, ela queria Y. Já não tinha mais nada a ver com o primeiro. No quarto, ela queria W. E a todo momento, ela vinha com uma desculpa diferente para não ter feito aquilo que a gente havia acordado. Enfim, é o que eu falo. A pessoa fez um investimento, que é um investimento nela mesma. Então, assim, se não vai... Eu acho que não faz sentido, né? A pessoa ir para esse lugar. E até que chegou um momento que, assim, eu estava sentindo que ela queria que eu fosse a mãe dela.
sabe? Então era o tempo todo Aí demandando. tu tinha que ser a mãe dela igual tua mãe foi contigo. Poxa, vou tinha que ser, né? Não fui. Eu acho que eu fui uma mãe muito boazinha, entendeu? E aí o que aconteceu? Ela começou a sugar minha energia, assim, de uma forma absurda. Absurda. Até um momento em que eu falei, não dá mais, porque não fazia mais sentido nenhum. Entendi. Não fazia mais sentido. E aí a gente encerrou e foi bem complicadinho. Foi bem difícil de lidar, assim, com essa situação. Então, de mentora para mentora, eu vou te dizer o seguinte: você manda um forms antes, faz isso. Porque, assim, eu já dispensei 2 mentorias individuais. Eu Uma também foi já semana dispensei em terapia. passada. A mulher acordou e tal, me procurou, eu fiz uma entrevista, porque ela não é de Petrópolis. E aí, não, porque eu vou tal dia, parará. No outro dia... E eu falei, cara, ela não tá na vibe. Sim. E, sinceramente, hoje eu não tô com tempo para quem não tá na vibe. Sim. Porque aquelas 2 horas semanais que eu ia estar com ela, eu tô fazendo muitas outras coisas. Ou eu tô fazendo nada. Sim. Então, nesse momento eu não tinha, pra ser bem sincera. Mas a gente vai aprendendo com os erros, Sim, né? sim. E aí eu montei lá toda uma estrutura bonitinha em PDF que eu envio pra pessoa e a gente, no primeiro encontro, já alinha aquilo ali. Porque senão a gente É. vira refém de nós mesmos. Exatamente. Por isso que eu faço a ficha da anamnese, porque ali Sim. pelo meu, eu vejo ali mais ou menos o parâmetro das coisas, eu começo quando ela não sabe responder uma pergunta, tá tudo bem. Quando eu vou ajudar, né, para dar uma explicação, e a pessoa continua não sabendo e atirando para tudo quanto é lado, você fala, opa, já deu sinalizou. onde... Já sinalizou alguma coisa, Eu né? acho que é igual entrevista. Mesmo que passe na entrevista, ainda tem chance de dar bela. Isso. Porque as pessoas acham que a mentoria, o cara... É milagre. Não, ele não vai Isso. pegar A na sua gente mão, ele vai fazer- carregar você no colo. Não, a gente É, vai ou você fazer mãe, a né, parte Dani? dele. A gente vai fazer a parte da Exatamente. pessoa. Tem um dos Exatamente. mentores que eu tenho que ele fala assim: eu vou fazer dos meus 50%, eu vou fazer os meus 150% dos meus 50%. E você vai fazer o que dos 50%? Porque é meio a meio. É, isso aí. Então ele fala: dos Isso. 50% que me cabem, eu vou fazer 150%. Mas e aí? E você? E aí tem aluno que acha que... E se bobear, ainda saem falando mal. Sim, Te sim. queimam no mercado, entendeu? Então, é bem... É verdade, uma situação bem complicada. Eu lembro de uma terapeuta que eu acompanho no Instagram, que ela contou uma situação que ela atendia uma mulher também, que todas as vezes ela chegava reclamando do marido. Né? E aí toda a sessão era aquela mesma coisa, e ela ia lá fazendo as orientações, tá? Fazia os combinados com ela, e ela voltava na semana seguinte reclamando do marido e nunca tinha feito o que tinha sido combinado, porque a terapeuta não ia nem indicar e nem fazer com que ela mudasse o marido. Né? Ela tinha que mudar ela. Para que aquela relação mudasse de alguma forma, mas é difícil as pessoas entenderem isso. E aí ela sempre chegava reclamando. E aí essa terapeuta disse que ia buscando recursos, estudando e tal, e sempre trazia coisa diferente. E aí um dia ela virou para ela e falou assim: então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você me paga para vir aqui. Você quer só reclamar ou você quer mudar? Você quer um momento só para você desabafar? Eu preciso saber, porque eu tô buscando, porque eu tô buscando recursos e eu tô ficando preocupada, porque eu não tô conseguindo te ajudar. Sim. E aí a pessoa falou assim: não, quero só reclamar. Ela falou: então tá bom. Então Falou, beleza, então fala tá com a ótimo. minha mão, eu ligo aqui, te ouço. A gente vai E tá conversar. lindo. Então tá ótimo, assim, eu não me preocupo mais, porque Sim. ela se colocou nesse lugar de cobrança, Sim, né? que Alinhar é as você que expectativas. falou que estava sugando a sua energia, porque Isso, suga. isso. E quando nós nos propusemos a ser mentora, é uma energia muito grande. Aquele dia você viu, naquele movimento pessoalmente no sábado. Sim. É uma energia muito grande, é uma energia. E tudo é energia. É verdade. Tudo é energia tudo e é frequência. energia. Tudo energia. A gente energia. não tá falando de religião, mas tudo é energia. Mas não, todos nós, tudo é energia. Fisicamente falando, é energia, física não tem quântica. jeito. E ela Isso alinhou fala- as expectativas, né? Porque... Isso aí. Ela falou: então agora eu também tô de Ótimo. boa. Se Isso você aí. quer só pode ficar o ano inteiro me Pode pagando e falar, reclamando. A mim também. Eu tenho uma aluna que ela já está na minha 4ª mentoria. E não sai de onde ela está. E um dia eu falei: cara, eu não quero o seu dinheiro mais. Eu quero o seu resultado. Só que o seu resultado só vai vir através de ação. Porque isso. para mim, na vida é decisão, mudança de mindset, decisão, ação, constância e resultado. Não tem mistério. Agora, Só tá seguindo. na vibe? É. Dia. Porque tem dias que suga a nossa energia e que a gente até também fica se colocando em será que a em metodologia tá questionamento, certa? isso Será aí. que a ferramenta é legal? Será que eu tô sendo muito boba? Será que eu tô sendo muito... puxando muito, dando muito na cabeça, assim, né? Batendo muito Sim. coisas que não tá legal para ela. Enfim.
E isso é a desgastante. autorresponsabilidade da pessoa, né? Que no próprio livro do Paulo Vieira ele fala sobre a isso. autorresponsabilidade. As pessoas não querem nem o autoconhecimento, nem a autorresponsabilidade. Elas preferem se sabotarem. É. Né? E aí, para uma pessoa que é mentora, terapeuta, em qualquer lugar, tá? Em qualquer setor, se tu tiver com pessoas assim, você não consegue caminhar. É verdade. Você não consegue mostrar o seu trabalho, não desenvolver. É o que você falou, não vou ficar ganhando dinheiro da pessoa. Porque você tem o céu é o limite, você quer mostrar muito mais. E parece que aquele dinheiro é entranhado, igual a energia da própria pessoa, mas né? Porque dinheiro é energia. É energia, E aquele negócio tem que não gerar, né? tem que ser gastado, tem que ser usado, tem que ser... Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, né, você falou tudo isso aqui belamente, mas se hoje eu te perguntar qual é o teu propósito de vida, qual é? O meu propósito é transformar mulheres por meio da produtividade, por meio da ação, para alcançarem a vida que de fato elas desejam e merecem viver. Tá? E financeiramente, qual é o teu propósito? Financeiramente, ter... Quase um momento CDF. Não. É porque, né, a gente fala muito do propósito do lúdico. Sim, né? sim. Porque acaba sendo lúdico. Mas e o do financeiro? Isso. Qual é o teu propósito? Isso é muito importante, né? Eu acho que, assim, financeiramente, o meu propósito é ter melhores condições de vida para mim e para minha família. Pro meu filho, e meus filhos, estou profetizando, Senhor. Não vou, não. Gente, um tá bom, Senhor. Tu tem um filho, né? Só, não tá é? bom, tá Eu vi, ótimo. Mas é porque nome duplo, então é quase dois, me né? bugou agora. Eu falei, mas não, eu sou um. João Pedro, um só. Tá ótimo ele. Oferecer melhores condições de vida para ele. Poder viajar é uma coisa que eu amo. Acho que é um momento onde eu respiro a minha liberdade nas minhas viagens. Poder oferecer melhores condições para os meus pais também. Para o meu pai, para minha mãe. Para os meus irmãos que me invejam. Beijinho no ombro Beijo, pros irmãos que invejam. É isso, financeiramente. Isso aí é o caminho, né? É o caminho do propósito. Porque muitas vezes você tem um propósito do que você quer fazer, você quer mudar o mindset das pessoas, mas não olha para você, né? E a gente tem que olhar primeiro pra gente, verdade, né? É verdade. E quanto mais pessoas a gente ajuda, né? Eu acho que mais o retorno vem. Quanto mais a gente alcança pessoas, faz com que as pessoas consigam se transformar. Porque, na verdade, eu falei de transformar, mas, na verdade, é a pessoa que se transforma, né? A gente não consegue transformar ninguém. Sim, Isso. É igual motivação, né? Isso, é igual motivação. É igual Igual a frase que te perguntaram. Né? Você sabe que eu lembrei que um dia uma amiga me fez essa pergunta e eu fiquei com uma raiva mortal, assim, por dentro. Me fala uma frase. Ela falou exatamente isso. Que Me a fala sua uma frase. Ela falou assim, me fala uma frase que eu preciso me motivar hoje. E aí dá vontade de falar assim, cara, pega uma vassoura, varre a casa. Não, eu quase falei pra ela assim, quer uma frase da vida adulta? Vou te falar a frase agora. Boletos entrando debaixo da sua porta. Boletos Nada mais entrando motivacional. debaixo da sua porta. 3 tapas na sua cara, levanta essa bunda. Pomba. Isso é no Isso amor. não. Mas tem pessoas que é a coisa mais motivadora, entrando um monte de boletim debaixo da sua porta. E se você tem um filho... Vai ter que se mexer. Pra você ainda, né? Mas não pode. Ali a gente não pode, respira. É por isso que eu falei que, assim, eu tenho muito foco na solução. E acho que por essa coisa que me irritou, acho que por causa disso. Em 2017, eu fiquei 4 meses sem receber do governo do estado. 4 meses sem receber 1 centavo. E, gente, isso, nossa, desestrutura toda a vida, né? Sim. Meu filho estava em escola particular e tal. Enfim. Até porque o funcionário público, ele opta, né, pelo serviço público. Pela estabilidade, não é? Vamos que não vai receber. Aí você viu que não existe estabilidade. Exato, com certeza. E nada. E aí, o que eu fiz? Comecei a fazer salada de frutas, fazia com gelatina. Eu nunca vi isso, gente. Acho que eu inventei. Eu criei um negócio, posso até patentear, né? Fazia com gelatina por baixo, gelatina light, diet. Jogava a salada de frutas por cima. Levava um saquinho separado Gostei com disso. granola. Né? Um saquinho de sacolé, colocava granola ali, amarrava. E fazia umas empanadas argentinas, que eu também peguei a receita na internet. Peraí. Que tipo, um pastel de forno, né? Então você almoçava e sobremesa, tudo numa coisa só. E aí, o que eu fazia? Levava pra escola do meu filho, vendia lá. Vendia nas academias, vendia na aula de zumba. Vendia no comércio. E foi assim que, eu fui sobrevivendo esses 4 meses até o governo resolver pagar a gente de volta. Absurdo, né? Então, eu sempre foquei muito na solução, sabe? Então, quando vem essas coisas assim,
dá vontade de falar. É saudade de quem fica focado em cima do problema, né? Exatamente. Sentado em cima do problema porque você é prática. Exatamente. E eu falo assim, gente, eu sofro também, lógico, eu me paraliso, eu fico no sofá. Quando meu marido chega em casa e eu tô maratonando Netflix e não saio nunca mais, ele já fala, tá mal. Mas eu me dou um limite pra ficar mal. Isso aí, eu eu também também faço fica isso 1, 2 também. dias no teu cantinho. Isso aí, 1, também. 2 dias, 3. No 3, Isso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, levanta. O meu momento de procrastinar é o quanto dura um dorama. O dorama tem, Dani, acabou. Bora, entendeu? Não, e isso é uma coisa legal da gente se identificar, que nós também temos que ter um momento nosso. Você fala, pô, não tô afim não. porque eu não tô Exatamente. Não, deixa eu e se quietinho aqui. respeitar, né? Naquele momento que a gente não tá bem. Não, Isso aí, tem que se respeitar. Mas eu coloco um prazo, eu coloco. É Ó, isso aí, tem que amanhã ter. eu vou levantar. Até porque produtividade e prazo. Exatamente. Ó, tá coladinho, né? exatamente. Tá ali. E Coladinho. quanto mais a gente realiza, na verdade, mais a gente fica bem. Não, Sim. não aquela realização louca que eu vivia, né? Aquela coisa, enfim. Já passou? Do hiperrealizador, que já passou, graças a Deus. Mas uma produtividade saudável, quando você traça uma meta, você alcança aquilo, nossa, como que é tão legal, né? Quanto de gás aquilo te dá para você fazer outras coisas, para você seguir, para você sentir orgulho de, nesse momento aí que você quer uma frase, você olha para sua história, justamente isso aí, de gente, tudo olha que pra você si. já fez. É isso aí. Olha quantas coisas você superou. Quantas Todo coisas. mundo, todo ser humano tem uma história de superação. Exatamente. Ainda que ele não estivesse preparado nem desejando isso. Todo mundo tem uma doença, né? Enfim, Uma qualquer decisão coisa. que de repente não foi legal. Uma nota boa numa prova que você achava que ia era mal. uma coisa boa, não Enfim, é. é isso aí. É isso aí, é bem isso. E a gente vê uma coisa... A gente falou pouco aqui da parte quando você trabalha aí de funcionário público. Vamos falar pouco, Sim. né? Porque o bom é da tua carreira, né? O que a gente... Mas também lá é bom. Uma coisa que mais assim te frustrou na parte da educação no Brasil, que você lida num bairro, numa cidade que tem muita coisa que impede de passar a educação, né? Sim. Ou que de chegar, né? Até é impedido. O que mais te frustrou numa escola? Ou com pessoas, ou com o governo? Sem ser o negócio do pagamento, que isso aí Tá, a esse gente já é um sabe. capítulo à parte. Olha, eu acho que o que mais me frustra é o olhar que algumas pessoas têm para o funcionalismo público. Então, assim, eu quando virei funcionária pública, entrei para esse mundo, eu queria trabalhar. Mas o que me incomoda muito, e até eu tive que fazer uns recortes na minha dissertação por causa disso, é sério que a minha... Corte isso seco aqui com não tá muito, Tramontina, não, né? não, você botar isso aqui dessa forma, lenda, querida. Tá querendo Vamos dar dar uma uma melhorada. Brasília, Tá vai pra querendo- Brasília. Tá mancada. É você, assim, lidar com pessoas que veem aquele lugar como um lugar para sugar, entendeu? Sim. Como assim, eu não quero trabalhar, então você é funcionário público. É. Aham. Gente, Vou chegar atrasado, por sair favor, cedo. não é? Ou não faltar. Mas eu acho que isso é uma dor, assim. Meus irmãos são, tenho amigos que falam, é uma dor. Fala assim, eu não sou funcionário de botar blazerzinho na cadeira. Eu trabalho mesmo. Exatamente, exatamente. Mas, infelizmente, a gente encontra algumas pessoas que buscam esse lugar do conforto total, entendeu? Então, assim, eu tô no meu cantinho aqui, ninguém vai mexer comigo. Inclusive, um professor, até esse eu posso citar, que me deu entrevista, ele falou assim... Olha, e não é só onde ele trabalha, mas, enfim, onde eu trabalho, se eu fechar a porta da minha sala de aula e ficar dando aula de receitas de brigadeiro o dia inteiro, ninguém vai saber. Olha. É verdade, gente. Não, infelizmente. É uma coisa cultural que ficou no verdade. Brasil, né? Isso. Entendeu? É vergonhoso. É vergonhoso. Exatamente. É vergonhoso. Sabe por quê? Porque quando você... Tudo é o fruto do meio. A gente estava falando isso antes. Se você tem essa conduta de caramba, eu tô indo para trabalhar e tal, só que você começa a ver que não é algo fixo, tá? Mas em alguns momentos você fala assim, caramba, mas ela chega atrasada, ela sai mais cedo. Será que sou eu que sou errada? Eu acho que tem um momento que a gente se questiona. Não, eu que tô errada de ser correta, de chegar na hora, de não faltar, de avisar, de me preocupar. Eu vivo por tabela isso com meu marido. Ele também é funcionário público. Federal, mas a essência é a mesma. Sim. E ele é todo Caxias. E ele Sim. fala, tem gente que mora do lado da estrutura física do trabalho e chega 9 horas da manhã. Do lado. E chega 9 horas da manhã. Pois é. E ele
é pra estar lá às 7, todo mundo. Uhum. E assim, pra mim, eu acho que isso impacta de uma forma, porque assim, eu lido com educação, né? Educação de crianças, Justamente. pessoas É o que estão ali se exemplo. formando ainda, né? Então, assim, é muito ruim assim, nesse sentido. Talvez você seja para elas aquela professora que você, enquanto criança, teve como referência de falar, verdade. cara, eu quero ser isso. E cada um fazendo a sua parte, né? Independente do que o outro faça. Sim, Né? exatamente. Como minha mãe sempre falou, né? Você não é igual a ninguém. Exatamente. E, agora, É isso e aí, é isso. Se a gente fizer isso... E a gente, assim, por outro lado, tem pessoas ótimas, como você falou. Sim, né? Tem claro, pessoas, assim, não, de claro. excelência. Sim, Tem pessoas sim. que dão o sangue, né? Tem uma amiga que, inclusive, eu falei pra ela esses dias. Falei assim, olha só, você dá o seu sangue, você tá dando o seu sangue, literalmente, você vai cair aqui e vai morrer. Então, assim, tem Sim, essa o parte extremo também. tem também, sabe? Tem pessoas muito boas, mas o que mais me incomoda é esse do lugar do eu vou ser funcionário, eu não vou trabalhar. Isso é muito ruim. Complexo. CDF. CDF. Vamos lá? CDF. CDF, já chegamos. Nossa, que pena. passou rápido. Passou rápido. Passou rápido Passou demais. Vou até tomar uma aguinha. Então toma uma Todo aguinha, que é o mundo. seguinte, para quem está assistindo pela primeira vez, o nosso podcast, Dani está sendo aqui entrevistada, nós temos um momento CDF, em que a Carla, a Dani e eu, Flavia, a gente faz uma pergunta meio que bem bate-bola, papum, como a gente costuma brincar, e aí a gente vai se encaminhando para o final de fato. Beleza. Tá bom? Beleza. Tá acabando. Bora lá. Dani, hoje, você gostaria, profissionalmente, o que você gostaria mais? Te chamar de professora ou de uma coach ou de uma master coach? O que você mais gostaria hoje? Eu gostaria de ser chamada de palestrante, é o meu sonho. Meu sonho é viver de palestras, sabe? Estar nos palcos por aí do mundo afora, do Brasil e do mundo. Eu bacana. amo esse lugar, assim. Amo, de verdade. Então, falando de palestra, vou mudar minha pergunta. Qual foi a palestra que você assistiu que mais te marcou? Que definiu é esse lugar que eu quero? Que eu assistia... Nossa, eu acho que foi da Brené Brown. Brena Brown. Difícil isso? É um trava-língua? Brené Brown. Daquele A coragem de ser imperfeito. nossa. eu já É um 2, né? É um 2. Eu já dei um Ela é livro desses de ótima. presente. Acho que sim. Foi o que mais me impactou, assim. Muita coisa no TED que eu assisto, né? Muitos palestrantes, assim, Ela é uma ótimos. fera no TED. Mas ela realmente impactou muito. Vamos lá, análise DISC. Mais executora ou mais planejadora? Nossa, sou muito executora. Tem que diminuir um cadinho. Eu me policio, realmente. Pra ir pra esse lugar, assim, do... Você já fez isso, comemore, celebre, fique feliz. Depois você faz outra coisa. Então, assim, o meu perfil é muito interessante porque eu sou executora analista. Então, eu falo que é uma briga interna, né? Porque um quer fazer, e o outro tá muito ligado ali nos detalhes, nas regras. A gente tem que ser perfeccionista, né? Em vários momentos. Mas o executor é mais alto. Legal, eu imaginei. Tanto é que eu botei aqui primeiro, ó. Executora. Afinal de contas, a gente tem, né? O Vocês têm a mesma comunicação. Justamente. Bom, Dani, vamos agora te agradecer. Pedir para você deixar os seus contatos, como as pessoas te acham, como as pessoas te chamam para palestrar. A hora agora é sua. Oba! Não que antes não tenha sido, mas agora é toda sua. Então, vamos lá. O meu Instagram é danirodrigues.oficial. Por lá eu compartilho conteúdos diversos sobre produtividade, sobre o mundo das mulheres. Então, quem quer conseguir conciliar negócio e vida pessoal, me acompanha por lá. Para palestras, eu tenho o LinkedIn, que é Daniele Rodrigues Palestrante. Por lá, você também consegue meu WhatsApp e a gente vai alinhando aí palestras e treinamentos e mentorias, enfim. Legal. Ótimo. Maravilhoso. Eu te convido a, se fizer sentido para você, e eu acho que na sua cidade tem, na sua cidade não, no seu bairro, enfim, uma Mulher Brilhante. Acho que seria bem interessante. Então, já participei você. de um aqui no Rio, na verdade. Aham. Participei do regional, né? Sim. Regional que aconteceu Vai no ter Rio. Nunca fui novamente no em maio. nacional. Final do ano. Final do ano, né? Final Mas do ano. realmente é transformador, né? Sim, mas ver quem é que é como embaixadora na sua... onde você mora. Ah, sim. Eu conheço, na verdade, a embaixadora. Então, perfeito. Então é Te isso. acompanha. Sim. Faz também o seu trabalho ser conhecido. Sim, Você sim. ajudar mulheres lá também, porque a gente tem pílula de conhecimento, tem muita coisa bacana. Tem muita coisa legal. Eu, como embaixadora desse movimento aqui, te digo para ir para lá. E se não fizer sentido, vem para cá, para Petrópolis. Combinado. Tá? Os portos estão abertos, tá bom?
Dani, mais uma vez, muito obrigada. Bom retorno, boa viagem, sucesso para você. Muito obrigada. Eu que Imagina. agradeço. Sucesso para Obrigada, nós. tá? Amém. Amém, recebo. Carlinha, obrigada. Obrigada, beijo. amor, beijo. Mais uma. E aquele recado final que só você sabe dar. Do pitch de venda. É, agora sim, bem... Vai Bem, lá. Então, hoje a gente já falou para se inscrever. Ativa o sininho, compartilha, mas deixa seu comentário lá. O que você está achando do podcast? O que você achou? O que você quer ver aqui? Então, vai lá no Pode Conectar com Elas no YouTube e no no Instagram, Pode Conectar com Elas. Até o próximo. Dani, obrigada. Obrigada. Dani Danica, É. obrigada. Dani, Obrigada, aqui é Dani. Dani Cat, aqui é Dani. Obrigada, meninas. Dani, foi um prazer te conhecer, que você possa Obrigada. continuar ajudando as mulheres a transformar as suas vidas, né? Elas possam transformar cada dia mais as suas vidas. Muito obrigada. É isso, um beijo. Isso aí. Obrigada pela sua audiência. Um beijo. E se inscreva no canal, igual a Carlinha falou. Isso aí. Até o próximo. Até o próximo. Até o Beijo. próximo. Beijo.